Olá pessoal, aqui é Baroni Beck, seu professor de matemática. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema de matemática com vocês. Na verdade, a gente está dando continuidade, né, ao estudo da função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Tá? Lembrando aqui que já é a terceira aula sobre esse tema. Tá? Falamos aqui no início a definição, né, as características de uma função quadrática, como é que a gente reconhece. Tá? Falamos aqui também de gráfico, né? Como é que é o gráfico de uma função do segundo grau. A gente já viu que o gráfico é uma parábola, né? Falamos aqui de concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, esses são conhecimentos que vocês já têm. Tá? A gente vai dar continuidade ao estudo da função quadrática, ou chamada também função polinomial do segundo grau, tá? Que é a função cujo gráfico é uma parábola. Né? E na aula de hoje a gente vai estudar, falar um pouco dessa parábola, né, que é o gráfico da função do segundo grau. E vamos falar de alguns pontos notáveis, uns pontos mais importantes. Porque através dele a gente pode resolver vários problemas e isso até facilita quando você desejar construir o gráfico da função. Fica mais fácil você construir o gráfico da função do segundo grau apenas por esses pontos notáveis aqui. Tá? Então, o tema da aula de hoje é pontos notáveis do gráfico da função do segundo grau, função quadrática. Vem comigo. Olha só, pessoal, aqui nós temos aqui o gráfico da função do segundo grau. Todo mundo já sabe, já estudou, que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Essa curva, né? A gente viu até que essa curva pode estar com a concavidade para cima, né? Pode ser assim, né? Eu brinco muito com meus alunos. O A maior do que zero é positivo, a carinha é feliz. Ó. Se o A é menor do que zero, o A é negativo, não é coisa legal, a carinha fica triste. Né? A parábola pode estar com a concavidade para cima ou concavidade para baixo, depende do coeficiente A. Ok? Bom, mas essa parábola, galera, tem alguns pontos importantes. Tá? Primeiro, chamar aqui de ponto 1. Esse ponto aqui é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y. Ponto de interseção com o eixo Y. Ele não tem nome específico, assim como os outros. Né? A gente chama aqui de ponto de interseção com o eixo Y. Ou seja, é onde o gráfico intercepta o eixo Y. Tá? Onde o gráfico passa pelo eixo Y. Ele é um ponto importante, a gente vai saber quem é ele na função quadrática. Outro ponto importante é o ponto de interseção com o eixo X. É onde o gráfico passa pelo eixo X. Só que esses pontos de interseção com o eixo X, eles já recebem um nome especial. Até já falamos dele lá em função do primeiro grau. É chamado de zero da função. Ó. Vou chamar isso aqui de ponto 2. Ó. Tá? Zero da função. O que é o zero da função? Vamos falar já um pouco dele. Né? É o ponto de interseção com o eixo X. É onde o gráfico passa pelo eixo X. Tá? Ah, professor, esse gráfico aí está passando por 2 pontos no eixo X. É sempre assim? Não. A gente vai ver que não é sempre assim, não. Tá? A gente vai ver que ele pode passar em 2 pontos, né? Pode passar em um ponto só, ou pode até nem passar. Tá? Pode ser função que não tenha zero da função. Tá? Mas eles são pontos importantes. Pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 1, ou pode ser que não tenha nenhum. Vamos falar um pouquinho dele aqui mais na frente. E outro ponto bastante importante, pessoal, é esse aqui, ó, que nós chamamos de vértice da parábola. Muito importante porque nós já comentamos aqui também em aulas anteriores que uma função do segundo grau, ela é uma parte decrescente e outra parte crescente. Ela pode começar decrescente, chegar nesse ponto aqui e começa a crescer, passa a ser crescente, ou o contrário, ela pode começar crescente, passa pelo vértice e começa a decrescer. De certo que esse ponto aqui, que a gente pode até ser calculado as suas coordenadas, tem fórmula para eles, ele é o ponto de mudança no sentido da parábola. É onde a parábola passar de crescente para decrescente ou vice-versa. Certo? Então, esse ponto aqui, chamado de ponto 3, é o vértice. Então, esses aqui são os 3 chamados de pontos notáveis de uma função do segundo grau. Certo? O seu vértice,
os pontos de interseção com o eixo x, que são os zeros da função, e também aonde o gráfico intercepta o eixo y, que é o ponto de interseção com o eixo y. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses pontos aqui. Tá? Primeiro, ponto de interseção com o eixo y. O que é o ponto de interseção com o eixo y? É a ordenada onde o gráfico, a parábola, né, intercepta, passa pelo eixo y. Certo? É o ponto de interseção. Porque eu estou falando ordenada. Tá? Porque a gente sabe que esse eixo y aqui é o eixo das ordenadas. Os valores de y são chamados de ordenadas, assim como os valores de x são chamados de abscissa. Pessoal, e dá para você saber numa função quadrática quem é essa ordenada. Tá? A gente viu lá no começo da aula, quando falamos de função do segundo grau, uma das coisas que a gente colocou de imediato foi a forma geral. Né? Uma função do segundo grau, ou uma função quadrática, ela tem essa estrutura aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Não é isso? Olha só. Pessoal, se esse ponto aqui ele pertence ao eixo y, é porque o x é zero. Não é verdade? Todo ponto que pertence ao eixo y é o ponto onde o x é zero. Ora, se você for substituir aqui o x por zero, você vai descobrir quem é esse cara que está bem aqui, ó. Certo? Então, se você pegar a fórmula geral e substituir o x pelo zero, você vai encontrar y igual a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Ora, isso aqui vai dar zero, e esse aqui vai dar zero. O que sobrou? Sobrou somente o c. Olha o que nós descobrimos, pessoal. Que esse ponto onde o gráfico intercepta o eixo y vai ser sempre o valor de c. Vai ser sempre esse termo independente aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, imagine que você vai construir o gráfico dessa função aqui, ó. Ora, esse carinha aqui, ó, esse valor, que é o valor de c, vai ser justamente aonde o gráfico vai interceptar o eixo y. Certo? O ponto de interseção com o eixo y, ele vai ser sempre o valor de c. Beleza? Tá claro isso? Muito bem. Bom, o segundo ponto notável, segundo ponto importante, extremamente importante, é o que nós chamamos de zero da função. Tá? O zero da função são as abscissas onde o gráfico intercepta o eixo x. Tá? É o ponto de interseção. É a abscissa por quê? Porque os valores de x, né, aqui é o eixo chamado eixo das abscissas. Tá? Então, qual o conceito de zero da função? Então, é a abscissa onde o gráfico intercepta ou passa, né, intercepta o eixo x, o eixo das abscissas. É onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Professor, como é que eu vou saber? Será que eu tenho uma maneira eu saber quem são esses números onde ele vai passar pelo eixo x? Ora, gente, tem como. Se esses pontos aqui, ó, veja bem, você tem essa função que é a sua forma geral. Tá? Esses pontos aqui, se eles pertencem ao eixo x, isso significa que o y é zero. Ora, se você for substituir esse valor de y por zero e resolver essa equação do segundo grau, você vai encontrar justamente esses valores. Tá? Então, para que eu possa encontrar as raízes ou zeros da função, basta tu substituir o y por zero e resolver essa equação do segundo grau. Aí você tem que lembrar de resolução de equação do segundo grau que você estudou lá no nono ano. Tá? Você usou a fórmula de quem? Estão lembrados? Fórmula de Bhaskara. Aquela fórmula que tem delta, estão lembrados?
Tá? Então, para eu encontrar os zeros da função, eu preciso resolver a equação do segundo grau, turminha. E aí, turma, quem tiver essa dúvida, quem não está lembrado como resolve uma equação do segundo grau, vamos tirar essa dúvida, vamos estudar esse conteúdo aí, tá? Porque ele vai ser extremamente importante para a gente aqui na função do segundo grau, tá? Então, vou colocar uma observação, né? Então, para encontrarmos os zero, né, ou zeros da função do segundo grau, função quadrática, para encontrarmos o zero da função quadrática, basta resolver a equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você vai substituir, ó, o y por zero e vai resolver essa equação. Ah, professor, quer dizer, se eu tiver essa equação aqui desse exemplo, eu quero saber quem são os zeros da função. Eu quero saber os pontos de interseção com o eixo x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar x ao quadrado mais 5x mais 6 igualar a zero. E resolver essa equação do segundo grau. Ah, pessoal, agora eu entendi por que o senhor disse que uma função do segundo grau pode ter dois zeros. Porque eu lembro quando eu estudei isso no nono ano, às vezes nós encontrávamos dois valores para x, às vezes nós encontrávamos apenas um valor para x, e às vezes a gente tinha até que parar a equação que não tinha solução, né? Isso é verdade, gente. Isso resulta em que? A gente vai ver que uma função do segundo grau, por esse motivo, ele pode ter dois zeros da função, pode ter um zero da função, ou pode ser que não tenha. Não é que não existe a função existe, mas ela não tem zero, ela não vai interceptar no eixo x. E a consequência disso é que ele não encosta, a parábola não vai encostar no eixo x. E vocês lembram de o que vai determinar para a equação ter duas, ter uma ou não ter raiz nenhuma? É o valor do delta, lá da fórmula de Bhaskara. Tá? Então, vamos aqui falar um pouquinho dessa observação aqui antes de falar do delta. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter três situações de zeros da função. Uma, se o delta for maior do que zero, se o delta for igual a zero, e se o delta for menor do que zero. Então, você vai resolver essa equação do segundo grau para encontrar os zeros da função. Eu quero saber onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, eu vou resolver a equação. Tá? Você vai atrás do valor de delta. Se seu delta for positivo, o que acontece? A função admite dois zeros reais e diferentes. Professor, e o que isso tem a ver com o gráfico? Isso interfere no gráfico? Interfere. Aí você vai ter uma situação dessa. O gráfico interceptando em 2 pontos. Agora, turminha, se o delta for igual a zero, isso quer dizer o quê? Que a função admite apenas um zero real. Apenas um zero real. Você vai ter um valor só. Alguns livros falam duas raízes iguais, mas uma só. O gráfico ele passa no eixo x em um ponto. E, pessoal, se você for encontrar o zero da função e você encontrar o delta negativo, o que isso quer dizer? Que a função não admite zeros reais. Não admite zeros reais. Isso quer dizer que o gráfico ele não vai passar pelo eixo x. Ele não vai coincidir com o eixo x em nenhum ponto. Certo? Por isso, galera, que o valor de delta, até falei isso na aula passada, o valor de delta ele é importante. Dois valores da função quadrática são importantes. O valor de A, porque o valor de A vai te dar concavidade, que é essa abertura está para cima ou para baixo. E o valor de delta, tá? Porque o delta vai te dizer se a função tem dois zeros reais, um zero real somente, ou se não possui zero real. Aí ele pode interceptar o eixo x em 2 pontos,
pode interceptar o eixo X em um ponto ou pode não interceptar, estando para cima ou estando para baixo. Tá? Então, o valor de A e o valor de delta são responsáveis por ter 6 formas diferentes de que a parábola pode se posicionar. Beleza, galera? Então, zero da função tá ok. Galera, vamos falar agora um pouquinho aqui do vértice, né? Vamos falar aqui do vértice, que é esse ponto aqui de mudança no sentido da parábola. Tá? É um ponto bastante importante, certo? Porque o vértice, ele é considerado, pode ser considerado um ponto mínimo ou um ponto máximo. Aí depende da minha concavidade, ok? Então vamos falar um pouquinho desse vértice aqui. Então o que é o vértice mesmo? Chamamos de vértice ponto de mudança no sentido da parábola. No sentido da parábola, ou seja, onde ela passa de crescente para decrescente ou vice-versa. Tá? Ah, professor, porque a gente sabe que a concavidade pode estar para cima, pode estar para baixo. Certo? Então você tem essas duas situações. Então o vértice é o ponto de mudança no sentido da parábola. Ela passa de crescente para decrescente ou vice-versa. Então vamos ver aqui nessa situação aqui, ó. Tá? Você tem aqui o eixo Y, vou colocar aqui o eixo X, vai ter uma aula especial para a gente falar de ponto mínimo e ponto máximo, porque ele é um ponto que requer uma aula especial para ele, porque é uma característica particular da função do segundo grau, tá? A gente vai retomar isso aqui. Então você tem esse gráfico aqui, ó, concavidade para cima, tá? Então esse ponto aqui, ó, é justamente o vértice, certo? Nesse exemplo aqui, esse vértice tá passando, faz com que o gráfico passe de decrescente para crescente. Está mudando o sentido da parábola. Tá? Nessa situação aqui, esse vértice é chamado de ponto mínimo. Porque, se você perceber bem, ele é o menor ponto. Tá? Ele é o menor ponto da parábola. Tá? Mas você pode ter também uma situação do vértice ter o seu ponto máximo. Quanto é que o vértice é o ponto máximo? Quando você tem um gráfico com a concavidade voltado para baixo. Ó. Certo? Veja que nesse caso aqui, ó, esse vértice está lá em cima. Ó, tá? Ele é o maior ponto da parábola. Tá? Nessa situação aqui, esse vértice ele é chamado de ponto máximo. Ponto máximo. Certo, pessoal? Ponto máximo porque ele é o maior ponto. Ele está lá em cima, o maior dos pontos. Aí a gente vai ver depois que isso quer dizer que a função do segundo grau admite aqui um valor mínimo e a função do segundo grau admite um valor máximo. Galera, esse pontinho é tão importante que existe uma fórmula para calcular as suas coordenadas, que nós chamamos de coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. Certo? Olha só. O vértice ele é um ponto da parábola, assim como vários pontos você tem. Então, cada ponto na parábola tem um valor de x e tem um valor de y. O vértice também tem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós vamos chamar da abscissa do vértice, nós vamos chamar de xv, certo? E você tem a ordenada do vértice, que nós vamos chamar aqui de yv. X do vértice e y do vértice. Tá? Então, o vértice ele tem esses pontos de coordenada xv e yv. E existem fórmulas matemáticas para calcular as coordenadas desse ponto. Tem como você calcular o vértice calculando o seu xv e o yv. Certo? A fórmula do x do vértice é essa aqui, ó, menos b sobre 2a. Certo? É a abscissa do vértice. E esse YV, que é a ordenada, ele é calculado pela fórmula menos delta sobre 4A. Tá? Então é possível. Eu sou quem é esse A, quem é esse B aí? São os coeficientes da sua função do segundo grau.
Tá? Lembrando que toda função do segundo grau, todo estudo, ele é baseado nesses coeficientes. Então, você tem fórmulas que permitem que você calcule as coordenadas do vértice de uma parábola. É um ponto bastante importante, é o principal ponto, vamos dizer assim, da parábola do segundo grau. Ok? Valeu, galera, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima, já sabe, fique em casa aprendendo.